entrar numa equação, num problema lá da hidráulica. Temos a famosa equação de Colebrook-White. Essa é uma equação famosa, né? Quem não é da civil não vai trabalhar com ela, mas quem é da civil trabalha. Dá uma boa ideia do trabalho que se tem quando se precisa, né, para resolver para obter uma solução de uma equação, né? E o que acontece? O F é o famoso fator de atrito, né? Então tem toda uma teoria lá e tem os mapas, né? Tem os diagramas que você pode ler o F sabendo quem é o E e quem é o D, né? E o número de Reynolds. E aí você vai lá num monte de tabelas e acha o valor, ou interpola o valor. Enfim. Ou você calcula, pega essa continha e descobre quanto vale o F. Né? Como vocês são engenheiros, vocês vão saber calcular isso. Claro que o professor de hidráulica vai fazer isso com vocês também, né? Mas eu vou fazer isso aqui agora. Tá. Então, primeiramente, nós temos que dar uma trabalhada na equação. Nós temos que escrever a equação no formato de trabalho. Né? Qual é o formato de trabalho? É ter a equação, ter a expressão igual a zero. Não é o caso que nós temos aqui. Então, tem que dar uma ajeitada. Para dar essa ajeitada, antes de outras coisas, bom, primeiro vamos avaliar o problema. Qual é a incógnita do problema? Fator de atrito, a letra F. Então, essa é a minha incógnita. Quais os parâmetros, né? Ou seja, quais as letras que nós vamos trocar por números? Então, que é o E sobre D e o número de Reynolds. Então, no lugar do E sobre D, eu vou botar 0,4 e o número de Reynolds é esse número aqui. Tudo isso na disciplina de hidráulica, eles vão explicar, vão dizer para você que um Reynolds como esse é altamente turbulento. Beleza. Então tá. Beleza. O que eu faço com isso? Vou carregar para o resto da minha vida essa expressão? Não, né? A gente pode fazer a continha, né? Eu vou pegar o 0,04 e dividir por 3,9 e o 2,51 dividir por 2,10 na 5. Fica mais bonito. Tá? Você repara que aqui era 10 na 5. Aqui ficou 10 na menos 5. Então, esse trabalho aqui inicial, né, é bem importante fazer ele inicialmente. Tá? Assim diminui também a nossa quantidade de coisas que temos que digitar. Mas ainda não colocamos no formato correto, né? Porque nós só substituímos os parâmetros, mas não chegamos naquele formato. Expressão igual. Né? Expressão igual a zero. Então, dessa maneira, eu chamei de Fzão, né? Isso aqui. Então, é meu Fzão do fator de atrito. Para não ficar Fzinho de Fzinho. Então, Fzão quer dizer a função zona da função de atrito. Igual a zero, né? Ou seja, eu passei isso aqui para o outro lado e aí ficou um valor positivo. Quem é o log? O log é o log decimal, né? Não é o ln. E esse aqui ele é diferente do ln. Tá? Ok. Bom. Então tá. Então agora nós temos que fazer o quê? Ir atrás do gráfico. Né? Então tá no formato certo. E aí nós vamos atrás do gráfico. Aí eu já digitei, né? Já fiz aqui o gráfico. E aí tem algumas considerações. Primeiro, que o GeoGebra só aceita x e y. Então, nós temos que saber quem é x e quem é y quando a gente tem uma expressão onde não tem nem x nem y. Bom,
Primeiro, o x é sempre a variável independente. Nesse caso aqui é o fzinho. Tá? Então, onde tem x, onde tem o fzinho, eu vou colocar o x. E, obviamente, o meu eixo vertical é o meu y. Bom, o que nós notamos aqui? O que nós notamos aqui? Que o fator de atrito é uma coisa muito da pequena, mas muito da pequena. Ela é uma coisa, assim, muito pequena. Tá? Muito pequena. Então, esse primeiro momento, a gente vai ter que meio que dar um chutezinho inicial. Meio que nas cegas. Tá? Aqui ele está chamando a atenção do log 10. A nossa raiz está ali. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e dei o zoom. Ah, tem outro problema que nós temos que tomar cuidado, que é o seguinte. A gente não pode, de hipótese alguma, chutar como intervalo, por exemplo. Ah, vou pegar então o intervalo 0 e 1. Né? Eu não posso pegar esse intervalo 0 e 1. Na verdade, até posso pegar o intervalo 0 e 1, né? Porque eu vou estar trabalhando com o valor médio. Até posso pegar. Só que esse intervalo é muito grande. O que eu queria chamar a atenção, e vou chamar a atenção de vocês, é que nesse problema aqui, em hipótese alguma, o x pode ser 0, viu? Então, por exemplo, eu não posso pegar menos 1 e 1. Eu não posso pegar. Em hipótese alguma, eu vou correr o risco do x ser 0. O x não pode ser 0. Tá. Fui lá e fiz um zoom bem grande. E aí, o que nós observamos? Né? Eu fui lá e chutei, né? Quando eu resolvi esse problema, eu chutei, dei um chute inicial de 0,2. E o 0,2 eu sei que ele vai ter uma imagem positiva. E o 0,5 eu sei que ele vai ter uma imagem negativa. Por que ele faz esse formato aqui? Né? Ele tem esse formato aqui, o gráfico. Então, o 0,2 ele vai apontar para cima e o 0,5 ele vai apontar para baixo. Então, imagem positiva e a imagem negativa. Ok. Então, ele diz que se eu substituir na fórmula, né, o que ele está dizendo para mim? Quando eu substituir esse 0,2, né, lá na expressão da f-zona, ele vai me dar um valor positivo. Quando substituir na fórmula, ele vai me dar um valor negativo. Ah, professor, quem é f-zona? Lembrando que a nossa f-zona de f é quem? É 1 sobre a raiz do f mais 2 vezes o log de um número, que eu não lembro, que eu acho que era 0,037, mais alguém vezes 10 na menos 5 sobre raiz de f. Então, se eu substituo aqui, vai me dar um valor positivo, e se eu substituo aqui, vai me dar um valor negativo. Ok. Então tá. Então, dá tempo ainda de nós implementarmos isso no Excel. Tá? Então, aqui está colocando, né, o x, né, imagem negativa e o x com imagem positiva. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Excel e vamos fazer isso. Tá na terceira planilha. E vamos copiar as coisas. Eu estou compartilhando com vocês o que? O Excel ou o PowerPoint? Excel. Tá. A minha tela está no PowerPoint. Eu não consegui para o Excel, porque eu acho que meu computador está com muita coisa. Na verdade, ele já está velho pra cacete. Saber. Faz isso. E faz isso. Agora sim. Tá.
Beleza. Então, eu vou pegar... Eu poderia copiar... Vem aqui, faço assim. Na cara dura, na cara de pau, eu copio as duas primeiras linhas. Cara muito de pau. E aí eu venho aqui. Bom, aqui eu estou pegando a imagem negativa. Quem é que gerou imagem negativa? Tá? A imagem negativa é o 005. Então, 0.005. Quem gerou a imagem positiva foi o 0.002. Tá? Só conferir se eu não peguei. É, isso, 0.002. Ok. Beleza. Agora o x-médio é esse aqui. E agora, então, nós vamos implementar a nossa expressão. Né? Vou só fazer uma coisa. Então, vamos lá. Vamos pegar ela e vamos colocar ali. Então, ok. Então, tá aqui, né? Eu botei bem grande aqui na nossa frente para nós enxergarmos o que temos que fazer. Então, tá. Então, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar igual a 1, que divide quem? Raiz de f. Então, raiz de f, que é meu f, meu x-médio, né? Vai ser raiz, olha só como se faz, raiz de f. Mais 2 vezes o log. Olha só, ele pede log. Como a gente não sabe que log ele está falando, mas a gente sabe que... A gente não sabe qual a diferença entre o log e o log 10. Mas a gente sabe que quando a gente escreveu aqui log, na hora de escrever aqui, esse log aqui é log 10. Então, nós temos que usar esse aqui. Certo? Log 10. Por que nós temos que usar log 10? Porque, sabidamente, da linguagem matemática, se eu escrevo só log, eu estou falando de log 10. Tá? Log da base 10. Então, bom, aí nós temos que digitar 0,00108 mais 1,255 e, né? Ou melhor, vou botar aqui exão na menos 5, que assim o Excel sabe que é 10 na menos 5. Se vocês quiserem escrever vezes 10 na menos 5, ele também vai entender. Dividido isso por quem? Por raiz de x. Fechei aqui. Fechei a raiz. E fechei agora o log, né? Ó. Beleza. E ele fez a continha. Tá ali. Fez a continha. Agora vamos arrastar e ver o que acontece. Alguém vai dizer assim, professor, era só isso. Muita safadeza isso. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Arrastei para o primeiro. E nós temos uma infeliz surpresa, né? Nosso problema está divergindo. Alguém vai dizer, não, professor, ele está convergindo. Está convergindo para 3,5. Tá? O que é convergir e divergir? Convergir é quando eu estou atingindo a minha meta. Eu estou convergindo para a meta. Divergir é quando eu não estou indo para a meta. Alguém vai dizer, não, mas ele está indo para a meta. A resposta é 3,35. Eu vou dizer para vocês que não. Ah, mas como? O erro ainda está indo para 0. Não. Porque esse meu valor aqui, ele tinha que ir para 0. Né? Porque o que acontece? Quando eu calculo f de x média, o que acontece quando eu calculo f de x média? Esse valor aqui, ele tem que ir para 0, porque
qual é a equação que nós estamos trabalhando? O f de x média tem que ser próximo de 0. Né? E ele não está próximo de 0. E, além do mais, tem um outro indício que nós temos, é o seguinte, nós não temos alternância. Ele começou aqui e depois ele não alternou, ele ficou estagnado. Então, é um indício de que nós possamos ter feito alguma coisa errada. O que pode ter sido feito errado? Aí eu venho aqui, clico aqui nessa célula. Olha, digitou correto. Mas nessa célula aqui, não. Isso aqui está o problema anterior. Então, eu vou vir aqui, vou... Melhoramos um monte agora, né? Por quê? O que aconteceu aqui? Olha só. Foi para 0, né? Foi para 0. Ó, bonitinho. Como tem que ser aqui, né? Aqui não tem que ir para 0. Foi para 0. Então, agora que foi para 0. Então, esses detalhezinhos, vocês têm que tomar conta, porque eu corrigia muito trabalho semestre passado, onde o Vivente me apresentava essa coluna aqui, com valores muito loucos, e não se dava conta que aquilo era errado. Certo? Então nós temos isso aqui, certo? Essa coluna aqui, ela tem que ir para 0, por causa que eu tenho f de x igual a 0, certo? Agora está correto. E se eu avaliar pelo um erro relativo que nós estávamos falando ali de 0,1%, o meu fator de atrito vai ser de 0,02895, certo? Então, poderíamos dar o parecer como 0,002,895. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha por hoje, tá? E quase menos de um minuto para finalizarmos. Daqui um pouco eu libero a atividade pós-aula para vocês e nos vemos semana que vem. Fala, Marcelo. Ô, professor. Fale. Marcelo. Fala, Marcelo. Mas tô vendo que tu tá fazendo algumas coisas, talvez no PowerPoint, ou seja, no Excel. Isso. Vou te dar uma dica, não sei, nessa semana, se for postal trabalhou para a gente fazer, entendeu? Só que tô com um probleminha. Eu tô com menos de um minuto, Marcelo. Escreve para mim que eu te respondo melhor. Eu tô com menos de um minuto e o Zoom vai cair, certo? Me escreve ali pelo Moodle, que me escreve que daí eu te respondo, tá? Menos de um minuto. Tá bom. Tá? Me escreve ali que eu já leio. Tá bom, professor. Certo? Então tá, tá pessoal. Bom. Qualquer coisa, escrevam para mim que a gente se fala. Boa Páscoa. Tá bom. Falou. Até. Beleza.